Oi galera, é a Vanessa Soeiros e o vídeo de hoje é sobre o Harry Potter e a Criança Amaldiçoada. Antes de vocês começarem a falar qualquer coisa do livro, saibam que eu tenho propriedade para falar do Harry Potter, sou Potterhead, mega Potterhead. Todo mundo já sabe que eu postava fanfics, então eu sei do que eu tô falando. E um detalhe que vocês não podem esquecer. Primeira coisa, o livro não foi escrito pela JK. Não confundam. Então vocês não vão encontrar a escrita dela nesse livro. É um livro baseado na história dela, na história de Harry Potter. E outro detalhe fundamental, antes de vocês começarem uma leitura dessa, é que o livro é em formato de teatro. Então ele não é um romance propriamente dito como a gente está acostumado, com descrições e lugares e pensamento dos personagens e etc. Ele é narrado em forma de teatro. Então os lugares não são tão bem colocados. Por quê? Porque vai estar à disposição do público. O pensamento do personagem não é tão bem colocado. Por quê? Porque isso não entra num teatro. Então tem que lembrar desses dois pontos fundamentais antes de começar a leitura. Sem isso, não comece a sua leitura de Harry Potter. Então vamos lá. O que a gente pode falar desse 8º livro da série? Antes de mais nada, o livro começa exatamente na onde terminou o epílogo do último livro. Então quem não leu o último livro ou não viu o filme, que eu acho muito difícil comprar esse livro se não viu nada, mas se vocês não viram, não leram e etc, não leia esse livro, vocês não vão entender nada. Nada de nada, porque começa exatamente naquele lugar. Então a história é basicamente sobre o Alvo, o filho do Harry, do meio, se eu não me engano, e ele está indo para Hogwarts pelo seu primeiro ano. E o medo dele é dele ir para a Sonserina, não para a Grifinória, como todos os Potters. E neste livro começa exatamente com esse ponto que ele vai para a Sonserina. Ele é o primeiro Potter a ir para a Sonserina e isso acaba, né, deixando os ânimos à flor da pele. Outro ponto que acaba acabando com a vida de Alvo é justamente os amigos dele não serem Potters, Weasleys e etc. Não, o melhor amigo dele é Scorpion, o filho do Malfoy. E para piorar ainda mais a vida desse bruxinho, o Scorpion, filho do Malfoy, ele é mal visto pela sociedade, além de ser um Malfoy, claro. Ele é mal visto porque rola um boato de que o Malfoy não é o verdadeiro pai dele. Quem é o pai dele é Voldemort, que é o pai dele, foi mandada no passado, teve um filho com Voldemort e foi mandada pro presente. Então que ele seria filho do pior bruxo das trevas que já existiu e tudo mais. Então ele é renegado por todo mundo, inclusive na escola. E o Alvo justamente quer virar amigo dessa pior espécie possível e imaginável que é o Scorpion. O livro vai tratar basicamente da história que o Alvo vai ter com a família, que não aceita muito bem ele ser da Sonserina, que o pai dele não sabe como agir em muitos casos, e essa amizade turbulenta dele com o Scorpion. O que rola na trama, o que traz a trama mesmo, é que, lembra do Diggory? Amos Diggory? O pai dele ainda está revoltado com a sua morte e acha que o problema é do Harry. Então ele vai pedir ajuda. Ó, Harry, eu sei que vocês acharam vira-tempo, eu quero que vocês voltem no passado e tragam meu filho de volta vivo, porque a culpa é sua de meu filho ter morrido. Só que não é tão simples assim, todo mundo sabe que é perigoso mexer com o tempo, e o Harry nega aquela ajuda para aquele cara. E o Alvo descobre isso, fala, não, imagina, meu pai é um egocêntrico, é um egoísta, só pensa nele, não quer ajudar o cara. Então o Alvo e o Scorpion roubam o vira-tempo e vão salvar o Cedrico e começam a mexer em toda a história do Harry e dos seus amiguinhos queridos maravilhosos. A história é esta. Vamos lá. Pontos positivos. Nostalgia Master Blaster, que não tem como fugir. Rever todos os personagens. Você vai receber o Harry, o Rony, a Hermione, o Neville, a professora McGonagall, enfim, todo o mundo Harry Potter tá de volta, o que é muito, muito, muito legal. A história do livro é bacana, porque querendo ou não, um Potter amigo, melhor amigo de um Malfoy, eles querendo salvar o Cedrico do passado, mexendo em toda a história do pai dele, o Harry não sabendo como agir como ser pai, ele tem grandes dificuldades em conversar com o Alvo,
Então a história se desenrola realmente na relação de pai e filho, o que eu achei bem legal porque a gente não tinha isso nas séries anteriores. Por outro lado, levando em consideração que você não tem a escrita da JK nesse livro, você percebe isso em cada página. Por quê? Porque a essência do personagem não tá ali. Porque algumas personagens perderam o foco. Por exemplo, básico, Gina, esposa do Harry. Ela aparece pouquíssimas vezes. A relação é tratada só do pai pro filho. A Gina some. Então tem uma parte da história, por exemplo, que o alvo some, desaparece. Ninguém sabe onde ele tá. O Harry tá desesperado. A Gina tá lá. Meu filho sumiu. E acabou, entendeu? Não tem emoção, não tem nada ali. Então isso perdeu um pouco. Alguns personagens quase não apareceram. Por exemplo, a Hermione aparece bastante porque ela virou ministra da magia, então ela interage muito com o Harry. Mas o Rony virou um contador de piada nesse livro. Ele aparece, conta uma piada, some. Aparece, conta outra piada, some. Então, alguns personagens não foram muito bem colocados. Como, por exemplo, cadê o afilhado do Harry? O filho da Tonks e do Lupin. Sumiu, evaporou. Um menino desse deveria estar no livro, porque ele era um ótimo personagem pra tratar. Sumiu. Cadê o pessoal do passado? Então, assim, muitas coisas ficarem abertas, não foram muito bem explicadas, os personagens não são bem colocados, a escrita nitidamente deixa a desejar. A história é muito boa, só que acredito que por ser em forma de teatro também tem ajudado bastante nisso. Mas muitos personagens não têm a mesma essência que tinham na série. Muitas coisas ficaram em aberto, muitas coisas você vê que foi simplesmente jogada naquele livro só pro personagem aparecer e tipo, uou, ele tá aqui no livro. Então muita coisa foi, parece que mal pensada. O livro é muito bom, muita nostalgia. Quem gosta dos personagens, rever agora vai ser muito bom, com eles na fase adulta, tendo que trabalhar, tendo que cuidar de filho, tendo que cuidar da casa. Porém, infelizmente pra mim ele não entra no top, ele não estaria na série original. É um livro complementar, um livro bom, mas que se você não lê, pra você também não vai fazer muita diferença. Eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam dessa leitura, se vocês gostaram, se vocês não gostaram, o que vocês não gostaram. Coloca aqui nos comentários e até a próxima. Tchau, tchau.